E aí, salve galerinha, tudo bem? Professor Emerson aqui na área, tá? E vamos lá para mais uma aulinha, beleza? Pessoal, e hoje nós vamos continuar o nosso assunto de isomeria, ok? Então, vem comigo, pessoal. Então, vou apresentar aqui a vocês, tá? Nosso TDzinho, tá? Que eu estou utilizando aqui, então, para colocar, então, o conteúdo programático, certo? Em vocês. Tá? E aí, pessoal, a gente falou então de dois tipos, tá, de isomeria. Então, nós falamos de isomeria de cadeia e de isomeria de posição. Tá? Então, lembra que na isomeria de cadeia, o que vai mudar de uma estrutura para outra é o tipo de cadeia. Tá? No caso, uma cadeia aberta, uma cadeia fechada, normal, ramificada. Tá? Lá no tipo de isomeria de posição, tá? O que nós vamos mudar é a posição de alguma estrutura, tá? De uma parte da nossa cadeia. Pode ser uma insaturação, no caso uma dupla ou uma tripla, tá? Muda ela de posição. Então aqueles dois compostos distintos vão ser isômeros de posição. Nós podemos mudar também, pessoal, a posição de uma função orgânica. Nós podemos mudar a posição de uma ramificação. Então tudo isso se configura isômeros de posição. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre isômeros de compensação ou metameria, tá? Então, esse tipo de isomeria, no caso essa compensação ou metameria, ela é um tipo de isomeria de posição, tá? Só que tem um detalhe, pessoal. Nesse caso, a existência de um heteroátomo. Observe aqui, ó. Observe, olha. Tá aqui o oxigênio, então, entre os meus carbonos, olha. Então, lembra, pessoal, que o heteroátomo vai ser justamente um átomo diferente de carbono entre carbonos, tá? Então a gente vê aqui, ó, carbono, o oxigênio, carbono, carbono, tá vendo? Então o oxigênio fica no meio dos carbonos, entre eles, tá? Da mesma forma aqui. Agora, se você observar bem, eu vou ter um carbono desse lado esquerdo e 3 para o lado direito. Já nessa molécula, eu tenho 2 para cá e 2 para cá. Então, se você então analisar de uma maneira bem, né, bem brusca, esse oxigênio é como se ele tivesse vindo para cá, ó. Ou seja, eu estou mudando ele de posição. Então, quando nós mudamos a posição de um heteroátomo, nós vamos ter aí uma isomeria de compensação ou metameria. Beleza? Simples, né, pessoal? Tranquilo, né? Então tá aí, ó. Isomeria de compensação ou metameria é quando nós mudamos a posição de um heteroátomo, tá? Então, vamos para a próxima. Deixa eu apagar aqui esse negócio. Fácil demais, né, de entender isso? Show de bola, galera. Vem comigo, ó. Então, observa aqui, ó. Não só oxigênio, tá? Mas como aqui no caso, nitrogênio, ó. Você tem carbono, ó, nitrogênio, carbono. Observe que no meio da minha cadeia carbônica eu tenho esse nitrogênio aqui, ó. Da mesma forma, ele mudou de posição quando comparado a essa molécula, tá? Então, lembra, nesse caso, nesse tipo de isomeria, nós estamos comparando duas moléculas, tá? Então, essa molécula e essa molécula são isômeros, porque possuem a mesma fórmula molecular, mas estruturas diferentes. No caso, a diferença de estrutura de uma para outra é a posição do nitrogênio. Tá? Só que, no caso, esse nitrogênio, ele é um heteroátomo. Então, se você muda a posição de um heteroátomo, você vai ter isomeria de metameria ou compensação. É fácil demais, não é, pessoal? Muito tranquilo, tá? Então, outro caso que pode também aparecer para vocês, tá? É a presença de ésteres, tá? Éster, né? Isso, essa estrutura aqui, ó. Deixa eu te mostrar aí. Então, essa estrutura, ó, C dupla O, ó. Então, tá aqui, ó, a tua estrutura do teu éster, tá? Então, observe que nessa molécula, o teu éster, ele vai ter um carbono aqui, ó, tá? Do lado esquerdo vai ter esse carbono aqui. Enquanto que nesse composto aqui, ó, para o lado esquerdo ele vai ter 2 carbonos, tá? Então é como se você tivesse deslocado o éster, o carbono vizinho, para colocar aqui nessa região aqui mais ou menos. Então você está mudando a posição desse éster, está mudando a posição do heteroátomo. Se você não quiser olhar de uma forma geral para o éster, olhe para o oxigênio, tá? Então o oxigênio está aqui, ó. Então está no meio dos carbonos. Então você pegou esse oxigênio e jogou ele para cá. Então ele ficou nessa nova posição aqui, tá? Então aqui você também está mudando a posição do heteroátomo, certo? Então se você muda a posição do heteroátomo, você vai ter a velha e boa metameria, tá? Olha aí como é fácil, né? Tá vendo como química é fácil? E detalhe, pessoal, vamos observar o seguinte, tá? Quantos carbonos eu tenho nesse composto? 3. Quantos hidrogênios? 6. Ou seja, nós temos o dobro, tá? Aí de hidrogênios em relação de carbonos. Né? Já lembrou?
Então, quando isso acontece, é porque nós vamos ter uma insaturação na nossa molécula, tá? No caso, não vai ser entre carbonos, certo? Porque nós temos aqui o nosso éster, beleza? Mas pega o bizu aí, ó. Então, vai ter, ó, uma dupla na tua cadeia, tá? E tem 2 oxigênios, tá? As únicas funções que tem 2 oxigênios, né? No caso aqui que nós estamos estudando, no caso são os ácidos e os ésteres, tá? Poderia ter ainda sais, né? Mas um sal normalmente ele vai ter um metal aqui no final, então não entra, né, nessa justificativa, tá? Então, 2 oxigênios, nós temos aí ácidos e ésteres, tá? Então, fica ligado, tá? Só uma observação, só um detalhe, tá? Você tem números ímpares de nitrogênio aqui nesse composto, ó, tá vendo? Então, se você tem número ímpar de nitrogênio, você também vai ter número ímpar de hidrogênio, tá? Então, fica ligado aí nesses detalhes aí, pessoal. E outro detalhe, ó, olha aí, ó, 4 carbonos, o dobro de 4 é 8, mais 2, 10. Então, olha aí. Então, esse composto vai ter ligações simples, tá? Então, não perde tempo não, velho. Não perde tempo não. Pega esses bizu aí, ó, e aprende esses bizu, que é para tu não errar mais nunca nas provas, beleza? Então, vem comigo, pessoal. Aí chega, então, aquela... Oh, rapaz, essa aqui é uma das mais lindas, gente. Essa aqui vai se falar, então, de isomeria de função ou isomeria funcional, tá? Bom, então, como o próprio nome já diz, gente, como eles são isômeros de função, nós vamos ter compostos de mesma fórmula molecular, mas funções químicas diferentes, tá? Distintas. E aí nós vamos ter que decorar alguns pares, certo? Então, decorou os pares, fica tudo fácil. Então, presta atenção. Eu vou ter aqui 2 carbonos, o dobro de 2 é 4, mais 2, 6. Então, observe que você vai ter, nesse caso, ó, o dobro de carbonos mais 2. Então, significa que você vai ter, nesse caso, apenas ligações simples na sua molécula. Tá? E quantos oxigênios ele vai ter? Isso, ele vai ter 1 oxigênio, pessoal. Quando isso acontecer, meninos, corre para o abraço. Olha aí, ó, o dobro de hidrogênios mais 2 e 1 oxigênio. Então, só pode ser álcool e éter, tá? Então, lembre de uma coisa. Você desenha um dos dois, aquele que você achar melhor, certo? Então, você bater um olho então, numa fórmula como essa, tá? Eu quero desenhar, por exemplo, desenhe o álcool, certo? Se você conseguir desenhar um álcool, você também vai conseguir desenhar um éter, tá? Então, lembra desse bizu aí, pessoal. Coloque, então, 2 carbonos. Já que você quer desenhar um álcool, o OH, e completa os hidrogênios, os que faltam, tá? Pronto. Olhou. A fórmula molecular bateu aqui, pronto. Então, você conseguiu desenhar um álcool, tá? Então, agora, opa, então se eu já desenhei um álcool, tá? Eu vou poder também desenhar um éter, tá? Então, pega esse bizu aí, fica ligado, beleza? Então, ó, álcool e éter é um casalzinho, tá? Eu tenho que lembrar, álcool é isômero de função do éter. Pronto. Decorou isso aí, pessoal? Beleza, beleza, beleza. Vamos nós. Então, ó, primeiro casalzinho, álcool e éter. Segundo casal, opa, aqui é como se fosse uma extensão, tá? O que vai falar aí de compostos aromáticos. E aí, dessa união, desse casalzinho, você vai acrescentar apenas um. Então, você tem aqui, ó, álcool aromático, éter aromático, e aí, junto eles, vou ter também o fenol, tá? Então, observa que esse OH aqui, ó, ele está ligado a esse carbono da minha cadeia, tá? E esse carbono aqui está ligado ao nearomático. Por isso ele é considerado um álcool e não um fenol, tá bom? Então tá aí um álcool aromático. Lembra, o éter, ele vai ser então um oxigênio entre 2 carbonos, tá? Então sempre que eu tiver então um oxigênio entre 2 carbonos, pessoal, nós vamos ter o velho e bom éter. E aqui nós vamos ter o fenol, tá? Ou seja, o OH ligado diretamente ao anel aromático. Tá? Então, olha aqui, olha essa característica aqui, ó. Bateu o olho, velho, já sabe, ó. Olha quantos carbonos eu tenho. Olha agora quantos hidrogênios eu tenho. Tá vendo que é bem menor do que o dobro? Pronto. Quando isso aqui acontecer, normalmente é característico de anel aromático na tua estrutura, tá? Então, pega o bizu. Agora, gente, álcool e éter, álcool, éter e fenol, e agora aldeído e cetona. Então, sempre que eu puder desenhar um aldeído, eu sempre também vou conseguir desenhar uma cetona. Mas nunca, tá? Eu vou desenhar um álcool com a fórmula molecular e vou conseguir desenhar uma cetona a partir, então, daquela mesma fórmula, tá? Porque eles não são compatíveis, tá? Observe,
eu vou ter aqui 3 carbonos, e olha a quantidade de hidrogênios, 6. Ou seja, eu tenho o dobro de hidrogênios em relação aos carbonos, tá? Então, o que significa que eu tenho uma ligação dupla na minha cadeia. Nesse caso aqui, pessoal, olha, eu tenho um dobro mais 2, ou seja, eu só tenho ligações simples e um oxigênio. Aqui eu vou ter o dobro de carbonos e um oxigênio. Então, quando eu tiver o dobro mais 2, ou seja, só ligações simples, álcool e éter. Quando eu tiver apenas o dobro e um oxigênio, aldeído e cetona. Beleza? Olha como é fácil, tá vendo? Então, ó, 3 carbonos, ó, 1, 2, 3, tá? Já que ele tem uma ligação dupla, no caso ele deve ser então um aldeído, ó, coloca um aldeídozinho na ponta, completa os hidrogênios, tá? Então, desenhei então meu aldeído. Então, se eu consigo desenhar um aldeído, eu vou também poder desenhar uma cetona. Detalhe, a sua cetona ela deve ser no meio da cadeia, nunca nas pontas, tá? E nas pontas vão ser os aldeídos e no meio vão ser as cetonas. Ou de antemão, como a definição já diz, esse carbono cetônico, tá? Carbonílico, ele deve ser um carbono secundário, ou seja, ligado a outros 2 carbonos. E para a gente fechar, pessoal, tá? Esse primeiro momento, surge aqui agora, tá? Opa, ácido carboxílico e éster. Olha aqui, ó, 3 carbonos, 6 hidrogênios e 2 oxigênios. Então, a diferença básica de um aldeído, né, para um ácido é justamente na quantidade de oxigênios, tá? Então, quando eu tiver apenas um único oxigênio, aldeído e cetona. Quando eu tiver 2 oxigênios, vai sem medo, ácido e éster, tá? Então, observa aqui a estrutura do ácido, tá? E observa a estrutura do éster. Pessoal, tranquilo demais, não é, pessoal? Então, você vem aqui, ó, 1, 2, 3, ó, 1, 2, 3, tá? Aí, no caso, coloco, então, o ácido carboxílico, né, C-O, OH, e completa os hidrogênios dessa cadeia. Lembra que teu éster pode ser desenhado de 2 formas, tá? Então, tudo depende do que ele está pedindo para você. Ele poderia ter colocado o éster assim também, ó. Tá certo aí? Então, você tem, ó, CC, dupla O, C. Aí eu posso botar o C, dupla O, CC. Então, observa que esse composto aqui e esse composto aqui, eles são isômeros, tá? Só que eles são isômeros de compensação ou metameria, certo? Porque no caso do éster, você tem o heteroátomo aqui, ó. Então, esse heteroátomo, pessoal, tá? Ele está mudando de posição. Então, se ele muda de posição, nós estamos nos referindo, então, à metameria. Tá bom? Então, vamos nós. E para a gente fechar, pessoal, nosso momento, tá? A tautomeria. Então, a gente chama de quinto tipo, tá? Alguns gostam de colocar como sendo uma ramificação do tipo de isomeria funcional, certo? E de antemão, pessoal, os 4 casos que nós já vimos até agora: cadeia, posição, função e metameria. Nós chamamos esses 4, né, isômeros, tipos de isômeros, né? No caso de isomeria espacial ou isomeria constitucional estática, tá? Olha bem, tá? Então, cadeia, posição, função e metameria são chamados de isômeros estáticos, tá? Enquanto que tautomeria é chamado de isômeros dinâmicos. Uma vez, pessoal, que isso se deve ao equilíbrio que existe na tautomeria, tá? Você vai ter um equilíbrio dinâmico no qual vão se interconverter aldeídos em enóis ou cetonas em enóis, tá? Então, vamos observar aqui esses 2 casos, certo? Olha aqui, ó. Beleza? Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho. Opa. Pronto. Então, observa o seguinte, meninos. Deixa eu botar aqui o vermelho. Então, observa que você vai ter aqui nessa extremidade um aldeído, tá? Tá vendo essa dupla seta? Essa dupla seta vai indicar um equilíbrio, tá? Então, você bateu o olho numa questão. Apareceu a dupla seta para você, gente. Nós vamos ter aí um equilíbrio, tá? E aí, esse aldeído ele vai se transformar em um enol. Lembra que é um enol? Eu vou ter um OH ligado a um carbono que faz ligação dupla, ou seja, um carbono insaturado. Como aqui eu tenho um aldeído e enol, nós temos um equilíbrio aldo-enólico. Olha aí como é fácil. Já nesse caso aqui eu vou ter uma cetona, onde essa cetona também vai se interconverter através de um equilíbrio, ó, em enol. Pessoal, esse equilíbrio é só para dizer que uma coisa está se transformando em outra, ou vice-versa.
tá? Então, imagina só que você tem lá uma caneta. Então, aqui, por exemplo, uma caneta. Caneta com a tampa colocada. Aí ele vai lá e se transforma a caneta sem a tampa colocada. Aí, sem a tampa, ele pode colocar de novo a tampa, voltando a ser o que ele era. E ele fica, então, se transformando, tá? De uma substância em outra. Então, quando eu tenho aqui no caso da cetona em enol, o equilíbrio é chamado de... Beleza, pessoal? Tranquilo aí? Então, meninos, era isso que eu tinha para mostrar a vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, pessoal. Até a próxima, hein? Valeu!